Graças a Deus, abre aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Lucas 17. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas 17, a partir do verso 7. Vamos abrindo aí. Lucas 17, 7 a 10. Diz assim Jesus: quando um servo chega do campo, depois de arar ou cuidar das ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para a mesa comer conosco? Não, ele diz: prepare minha refeição, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, disse Jesus aos seus discípulos, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos nosso dever. Oremos mais um instante. Espírito de Deus, fala, Senhor, a tua palavra foi lida, texto, mensagem bíblica exposta. Agora nós contamos com a presença, o poder do Espírito Santo de Deus para falar, para me usar e para que o Senhor, conforme a tua sabedoria, Senhor, e a tua vontade, possa revelar-se aos corações das pessoas que estão aqui nestas salas de culto, para que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor, em primeiro lugar, e essas vidas sejam abençoadas, sejam edificadas, sejam transformadas pelo poder da palavra de Deus. E a tua palavra, diz o texto bíblico, ela não volta vazia. Assim seja, Senhor, para a tua glória. Amém. Muito bem, queridos, o que esse texto, o que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite, né? Nessa passagem? O Senhor tem ensinos, com certeza o Senhor tem ensinamentos para todos nós sobre trabalho secular, e sobre o serviço que devemos aos que têm autoridade sobre nós. Trabalho e serviço às pessoas que têm autoridade sobre nós. E quero também apresentar uma nova perspectiva de trabalho secular, serviço secular e também o serviço cristão, o serviço na obra de Deus, né? Eu desejo abordar aqui alguns aspectos muito importantes que poderão transformar a sua vida, né? A sua atuação profissional, seu serviço cristão e também a sua busca de Deus. A primeira diz respeito à obediência, quero falar sobre obediência. E também, em segundo lugar, quero falar sobre respeito e prontidão para servir. Mas sempre tendo o nosso Mestre Jesus, né, como exemplo de fidelidade, de obediência, de servo fiel que nos amou até o fim. Então vamos lá. Primeiro aspecto de um servo fiel: obediência. Em primeiro lugar, nós temos que falar, né, de obediência às leis vigentes no nosso país. As leis que regem, né, todo o arcabouço jurídico, nós temos que obedecer às leis desse país. Obedecer às autoridades, né, que foram democraticamente constituídas. Devemos também evitar mentalidades como, por exemplo, deixe acontecer as coisas naturalmente, né? Vou fazer o que sinto que devo fazer, entre aspas. Em vez de fazerem o que são ordenados a fazer, como uma forma geral, eu e você somos ordenados a fazer, o que nos mostra pessoas que têm essas mentalidades, né, criativa, né, a mentalidade às vezes até ingênua, de que há uma resistência à autoridade, uma resistência às ordens, né, à disciplina de uma forma genérica. Se você deseja crescer em seu local de trabalho,
faça prontamente o que pedem a você. Vou repetir, se você deseja crescer no seu local de trabalho, na sua igreja, fique atento. Faça prontamente o que pedem a você. Isso não significa que seja errado, contrário aí, você emitir sua opinião, você conversar com o seu chefe, né? Você conversar com Deus. Mas aqui a minha e a sua prioridade deve ser cumprir bem o que nós somos ordenados a fazer e no tempo adequado também para todas as tarefas que nos forem dadas. Quando houver a oportunidade, é bem possível, né, que o seu chefe, o meu chefe, possa nos dar uma premiação, uma promoção, um aumento de salário, né? É certo que quando nós fizermos da forma correta, nós seremos pessoas mais confiáveis. Portanto, a obediência nos torna alguém qualificado. A obediência nos torna qualificados para receber recompensas. Não espere, essa é uma outra condição que nós temos muito, né, muito cultural, receber obrigados, receber tapinhas nas costas, né, receber reconhecimento algumas vezes. Não espere isso para você não ficar frustrado, porque não é sempre que vai acontecer isso, não é mesmo? Pelo contrário, a gente, apesar de não receber muitas vezes um obrigado, né, de um chefe, de um colega que nós prestamos serviço, tenhamos sempre uma postura de gratidão, né? Gratidão por aquilo que a gente pode desempenhar, né? Por estarmos com saúde. Quantas pessoas gostariam de estar com saúde e obedecendo, né? Trabalhando de uma forma geral, nós podemos dizer que se a pessoa pudesse optar ou estar enferma ou trabalhando, por mais pesado que fosse o trabalho, com certeza a pessoa iria optar por estar trabalhando. Mas assim, eu conheço pessoas também, como diz um livro que eu li há vários anos atrás, As 5 Linguagens do Amor. E uma delas é elogios, receber elogios. Então a pessoa, ela enche o seu tanque emocional mediante elogios que ela recebe. Então fica aí a dica para você que é cônjuge, é esposo, esposa, é pai, é mãe, é filho. Procurem elogiar uns aos outros, né? Desde as pequenas quanto até as grandes coisas. Elogiem as pessoas, elogiem. Wiersbe, um comentarista bíblico, ele diz assim: um servo fiel não deve esperar recompensa alguma, uma vez que não fez outra coisa senão cumprir o seu dever. Naquele texto bíblico, a palavra ali inúteis, ela pode ser traduzida, né, lá no grego, por desnecessários, né? Palavra desnecessários. Então, significa que, na verdade, o servo daquela parábola era extremamente útil, né, para o seu senhor. Porque ele arava o campo, ele cuidava dos rebanhos. E ele ainda, depois de cumprir essas tarefas, ele servia o seu mestre, né? Ele dava de comer. Então, o que Jesus está querendo dizer com aquela declaração, ela pode ser entendida da seguinte forma, conclui, né, Wiersbe: meu Senhor não me deve nada além daquilo que Ele já me dá. Ou seja, as recompensas que Jesus dará aos seus servos não são outra coisa senão dádivas da graça de Deus. A graça de Deus. Essa é a nossa maior retribuição, a graça de Deus. Independente daquilo que nós fazemos, independente de obrigados, a graça de Deus é a nossa maior certeza de recompensas, nesse mundo e no porvir também. Então, nós não merecemos coisa alguma por estar servindo e obedecendo ao nosso Mestre. Por outro lado, podemos também ser classificados, irmãos, preste atenção, como desnecessários e inúteis em meio a tanta gente boa que está aí no mercado,
não é? Se nós fazemos somente aquilo que nos pede, aquilo que nos ordenam. Só começamos a ser úteis, necessários, percebidos, quando fazemos além daquilo que esperam de nós. Além. Fica com essa palavra. Fazer além daquilo que se esperam de nós. Jesus ensinou a obediência, a fidelidade a seus discípulos em todo o tempo. Nós temos uma passagem de João 8,31 que diz assim: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Jesus em todo o tempo preparou os seus discípulos para a obediência, porque ele sabia quando que ele partiria. E ele sabia também que o Espírito Santo não poderia ser visto e as pessoas, seus discípulos, deveriam obedecer também aos seus discípulos. Então, nós também devemos treinar, vejam bem, nós devemos também treinar, ensinar aos nossos filhos a nos obedecer, independente se nós estivermos presentes ou não. Quando eles estiverem lá no mundo, né, com amigos, no seu trabalho, eles têm que saber que o nosso Deus, além de ser onipotente, ele também é onipresente. E essa é uma verdade que nós temos que trazer para nós, que nós devemos pensar sobre isso. Deus não é só onipotente, e ele é onipresente. E apesar de pessoas não estarem vendo o que nós estamos fazendo, a forma que estamos trabalhando, Deus conhece os nossos corações, Deus está vendo tudo. Eu lembro uma música infantil na Lagoinha: não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, porque Ele tudo vê, não é mesmo? Lembre-se, irmãos, de que uma pessoa obediente é aquela que é capaz de agir conforme as instruções que recebe. Por sua vez, a pessoa útil é aquela que vai além do que lhe é pedido. Diferença entre obediente, aquela que obedece todas as ordenações, e a pessoa útil é aquela que vai além do que lhe é esperado. Diz o autor do livro Em Honra ao Espírito Santo, Cash Lunas. O servo útil, portanto, para a gente concluir essa primeira parte, o servo útil é o que faz mais do que lhe pedem. Jesus está buscando pessoas obedientes e úteis. Você é essa pessoa? Obediente e útil? Vai refletindo aí, vai meditando e responda para você mesmo. Muito bem, outro aspecto que eu falei, além da obediência, uma característica de um servo é ter respeito, estar pronto para servir, prontidão no servir. Eu começo a lembrar lá da minha infância, no dia do professor. Aliás, alguém aí se lembra qual que é o dia do professor? Eu tenho certeza que para os mais maduros, como eu, como o João Paulo, que é muito mais maduro do que eu, nós divulgávamos muito. O dia do professor era um dia muito esperado. Eu lembro quando eu estava no terceiro ano, eu fiz de tudo para minha mãe e minhas tias comprarem uma rosa de prata para dar de presente para o meu professor, para a minha professora. Uma rosa de prata, lembro direitinho, tamanho assim de uma colher de chá. Elas foram atrás, no centro lá de Rio Preto, comprar essa rosa de prata para dar para os professores. Mas como será que está hoje? Se algum aluno for fazer isso hoje, no dia do professor, eu estou esperando a resposta. Qual que é o dia do professor, tá? Quero ver se vocês estão antenados aí. Qual que é o dia do professor? Emília, professora, né? Dia 15 de outubro, claro. Muito bem. Se você for dar um parabéns para um professor, levar um presente, o que os alunos vão falar? Puxa saco, não é isso? Puxa saco.
Infelizmente, valores como respeito estão sendo muito negligenciados hoje em dia. Eu também me recordo que quando entrava o diretor, né, na sala de aula, os alunos se levantavam, ficavam em pé, né, em sinal de respeito. Na academia militar, por exemplo, os 4 anos que eu cursei no Barro Branco, nós chamávamos os professores de mestres, né? Os que eram oficiais chamava pelo posto, tenente, capitão, mas os civis nós os chamávamos de mestre e ficávamos em pé, né? Quando entrava o mestre na sala de aula. Ai, bons tempos, né, queridos? Bons tempos. Vamos resgatar isso. Emília, professora, o Tiago, professor, vamos resgatar um pouco desse respeito às autoridades. Muito bem. As tarefas diárias do servo na parábola eram lavrar a terra, cuidar dos rebanhos, não era mesmo? Além disso, era pedido também para que ele pudesse fazer outras coisas. Essas outras coisas não podiam ser ignoradas pelo aquele servo. Ele tinha que voltar para casa depois de um trabalho árduo, de um trabalho forte, né? Que quem trabalha no campo aí sabe como é pesado, debaixo de sol. E ainda à noite tinha que atender o seu dono. Hoje poucas pessoas querem fazer mais do que lhes é pedido, não é mesmo? Talvez é uma palavra que eu poderia até chamar como título, né? O compromisso de Jesus, né? O compromisso de nosso Senhor Jesus, que foi até o fim na sua missão. Talvez a falta de compromisso seja um dos grandes pecados da atual humanidade. Talvez essa falta de compromisso é que nos tenha levado a vivenciar muitas crises hoje em dia. Crise econômica, crise financeira, crise de autoridade, crise no lar, crise na fé, crise na espiritualidade, né? Crise nas instituições religiosas e até um declínio moral. Então, a falta de compromisso é algo muito marcante que nós precisamos resgatar, principalmente com os nossos jovens, adolescentes, crianças. E eu quero assim que você coloque nas suas intercessões essa geração. Crianças, adolescentes, jovens, orem. Muitas pessoas dizem que essa geração está perdida. Repreenda isso no seu coração. Não aceite essa palavra de maldição contra os nossos jovens, porque eu tenho assim grande expectativa e esperança que Deus use tremendamente os nossos jovens nessa época. Então, junta-se a mim a clamar pelos jovens, adolescentes e crianças. Será que até aqui eu estou falando... Presta atenção uma pergunta. Será que até aqui eu estou falando para pessoas que servem e respeitam os seus chefes, líderes espirituais, simplesmente porque eles têm autoridade sobre você, independente do seu temperamento, né? Independente do seu temperamento? Por exemplo, será que se o chefe pedir para você fazer um café, ainda que não seja faça parte de uma rotina sua, não esteja lá no seu contrato de trabalho, você vai fazer o café? Será que se o pastor pediu, meu irmão, minha irmã, desliga o ar-condicionado da igreja? Você vai rapidamente ou você vai falar, mas eu não sou diácono, eu não sou diaconisa? Como é que está? Será que eu estou falando para pessoas que têm uma atitude correta ou têm uma resistência a autoridades, né? Você deve ser um trabalhador que passa pelas autoridades, que passa pelo seu patrão, que passa pelo seu chefe imediato e pergunte, né? Você está precisando de alguma coisa? E você, antes de ir embora para sua casa, você pergunta, chefe, né? Tá tudo certo? Estou dispensado? Posso ir embora? Tem mais alguma coisa para ser feito? Mostre-se como um servo, um trabalhador que não se restringe ao básico. Cuide do seu chefe. Vá além das tarefas conferidas
a você e faça todas as coisas como se fizesse ao Senhor, como se fizesse a Deus. Quando você estiver agindo com obediência, com respeito, com prontidão, estando pronto para suas tarefas, para receber ordens, né? Você já vai estar qualificado, preparado para receber uma recompensa, receber uma bênção. Vejam que na parábola que nós lemos no final do dia, o que aconteceu com aquele servo, né? O seu dono, o seu chefe, não pergunta ao seu servo se ele está cansado. Ele simplesmente lhe pede que prepare o seu jantar e que se apresse e o sirva. E veja que aí tem uma grande promessa, né? Após a refeição, é que o servo recebe a permissão para comer o que lhe cabe. Se o servo tivesse se retirado, se o servo tivesse ido no mesmo caminho dos outros trabalhadores para suas casas, o que teria acontecido? Aquele servo teria comido a refeição dos trabalhadores. Mas por ele ter ido à casa do seu chefe, do seu dono, no final do expediente, preparado o seu jantar, ter lhe servido, ele teve o quê? A promessa cumprida. Ele teve a oportunidade de comer a comida do seu chefe, do seu dono. Ele teve, melhor que tudo isso, ele teve a companhia do seu dono. Ele esteve à mesa com o seu dono. O servo que obedece e serve a seu dono recebe a melhor comida e a maior bênção no final do dia. Isso implica, é verdade, num esforço extra, concordo, não é fácil. Mas quem diz que seria fácil alguma coisa aqui, né? Porque vai requerer muitas vezes de nós que estamos entendendo até aqui essa mensagem, né? De sermos servos obedientes, sermos prestativos, né? Que vão além daquilo que nos pede, vai exigir de nós, de cada um de nós, um esforço extra. Às vezes sacrifício de horas de lazer, sacrifício de horas com a família, sacrifícios de descanso, vai exigir tudo isso de nós. Mas deixa eu lhe contar um segredo aqui. A chave para que a gente possa ser esse tipo de servo é nós termos a motivação correta. A motivação correta, me parece que os propósitos corretos farão toda a diferença em nossa vida secular, né, de trabalho, de relacionamentos e também a nossa vida em relação às coisas do reino de Deus. A motivação, os propósitos corretos do nosso coração. Preste atenção o que Paulo diz em Efésios 6, o que ele diz sobre a postura, né, a motivação correta que os servos deveriam ter. Ele diz assim: servos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. O que Paulo fala? Façam a vontade de Deus de todo o coração. Eu acho que aí é que está a motivação, o propósito correto. Nós fazemos tudo aquilo que nós nos colocarmos para fazer, que a gente possa fazer de todo o nosso coração, trabalhando assim com entusiasmo, como servissem ao Senhor. Então, em todo o tempo, irmãos, você e eu não somos cristãos só agora nesse momento de culto. Nós somos cristãos 24 horas por dia, 7 dias da semana. E nós, vivendo aqui neste mundo, nós trabalhamos, nós nos relacionamos,
com colegas, com chefes, com autoridades. E devemos fazer de todo o coração, todo o serviço que nós viermos a fazer, deveríamos fazer de todo o coração, com entusiasmo, como se fosse ao Senhor. Ao desenvolver, irmãos e irmãs, esses valores no nosso local de trabalho, no nosso lar, na nossa igreja, nós estamos nos sujeitando a pessoas e nos sujeitando ao próprio Deus. Não importa qual seja o seu trabalho, o seu cargo na igreja, mostre sempre esse compromisso. Mostre esse compromisso e seja útil, vá além. Lembra que eu falei para você ficar com isso no coração? Vá além daquilo que é esperado. E o mais importante, disponha-se ao Senhor e compartilhe de sua companhia. Em tudo na vida há um preço a se pagar. Você concorda? Em tudo na vida. É o sacrifício. Né? Você quer galgar postos mais altos? Pague um preço. Há um sacrifício. Você quer servir ao Senhor com excelência? Pague o preço de estar buscando ao Senhor diariamente, buscando o Senhor em solitude, né? Naquele momento de quietude. Busque ao Senhor intensamente. Para tudo há um preço a se pagar. Eu quero partir para a conclusão, queridos. Houve na história mundial um homem que assumiu um compromisso. Ele pagou um preço, ele pagou um alto preço por obedecer, como um servo, sendo ele o próprio Deus. Ele sabia exatamente qual seria a sua missão, o seu trabalho, as dificuldades, os obstáculos. Ele sabia a zombaria que ia sofrer, os insultos, as humilhações. Ele sabia as perseguições que sofreria. Ele sabia até o tipo de morte que ele enfrentaria. Mas ele nunca lamentou, murmurou por ter se encarnado. Quando foi tentado por seu inimigo a desistir em troca de uma vida fácil, em troca de glórias pessoais, ele se manteve fiel à sua missão. Ele nunca murmurou com seus colegas de trabalho, os seus discípulos, sobre as dificuldades da missão, mesmo quando era perseguido pelos seus algozes, né? Aqueles seus colegas invejosos de trabalho que recebiam um estranho nome de escribas e fariseus hipócritas. Jesus é um exemplo de servo obediente, servo respeitoso, comprometido e que, sendo inocente, pagou um alto preço pela minha e pela sua vida, para nos reconciliar com Deus o Pai. Hoje, valores como comprometimento, trabalho árduo, obediência, determinação, respeito aos chefes e autoridades sobre nós, estão sendo negligenciados, irmãos e irmãs. Estão sendo negociados. Mas perguntas agora para a nossa reflexão pessoal. Como vamos obedecer e respeitar a Deus se nós não fazemos isso com pessoas que nós vemos, que nós nos relacionamos? Como vamos fazer isso com Deus se aqui nesse plano, né, racional, físico, nós não fazemos isso? Como seremos usados por Deus se em nosso trabalho secular fazemos nada além do que o necessário? Só fazemos aquilo que é pedido? Se o chefe pede para a gente varrer a sala, você já fica todo arrepiado. Ou às vezes você até vai, mas vai fazer tudo contrariado, de forma contrariada. Você, jovem, quando seu pai ou sua mãe pede para fazer algum serviço doméstico, você se insurge, né? Falando que aquilo não era obrigação sua fazer. De repente até pensando aí no seu coração que isso é obrigação do meu pai, da minha mãe. Tratando até como eles se fossem seus empregados. É assim? Ou você é pronto
para servir, você é até proativo. Quando você vê uma coisa, você já vai e realiza. Como que é a sua postura em casa, meu jovem? Só sei que se você continuar fazendo somente aquilo que te mandam fazer, você nada mais é do que um servo inútil. Pensa nisso. Se você continuar fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que você tem que fazer, você vai ser considerado um servo inútil. Agindo assim, dificilmente experimentará aquela promessa, o prazer de estar na companhia do chefe, o prazer da intimidade do seu chefe, e muito menos a intimidade com o Espírito Santo, se você é aquele tipo de crente que faz aquela oração como algo para desencargo de consciência, como uma obrigação religiosa de cada dia. Se você ali, você só faz obrigado, Deus, e já parte para todas as suas atividades do dia, você será considerado um servo inútil por esse Deus. Dificilmente vai gozar da coinonia, né, da comunhão com os irmãos, de poder servir a Deus e as pessoas. Jesus, meus irmãos, preste atenção. Jesus, por ter sido fiel e obediente até a morte, ele recebeu grandes recompensas. Primeiramente, ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo. O amor de Deus Pai o levantou dos mortos. Também ele recebeu um lugar especial, um lugar à direita de Deus Pai, da onde ele recebeu a missão também de julgar o mundo. Ele recebeu um nome que está acima de todo nome, e um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele reinará para sempre, e o seu reinado não terá fim. Ele recebeu todas essas recompensas porque ele foi fiel, ele foi comprometido com a sua missão, ele foi obediente ao Pai até o último instante. Que esse exemplo de Jesus Cristo, hoje que é dia de ressurreição, que esse exemplo de serviço, de comprometimento com a missão, sejam marcas individuais de cada um de nós. E assim nós possamos viver a salvação a cada dia, viver a recompensa de uma vida plena em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. E assim podemos ter a esperança de um dia estarmos juntamente com esse Jesus, podendo vê-lo como ele nos vê agora. Amém, queridos? Que Deus o abençoe. Fecha teus olhos. Se Deus falou com você, agora é o momento de você falar com Deus, e nós já vamos nos preparar para a realização da ceia do Senhor. Fecha teus olhos e ore aí com você, entre você e Deus.
Glória a Deus. Nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Você pode dar um glória a Deus aí? Louvado seja o nosso Senhor. Ele vive, Ele vive. Vamos orar, vamos consagrar os elementos para que a gente possa ter a Santa Ceia juntos. Amém? Senhor, obrigado, Senhor, pela ação do Teu Espírito Santo, a falar conosco, Senhor, a confirmar o Teu desejo, nos transformando, Senhor, nos levando a uma transformação de vida, Senhor. De termos nosso Jesus como exemplo maior de servo útil, de servo comprometido, de servo obediente, de servo que venceu todos os obstáculos que lhe foi colocado diante de si, que não se importou com a opinião pública, que venceu, Senhor, as perseguições, que venceu, ó Deus, todas as zombarias que ele foi submetido. Senhor Deus, que nós tenhamos essa força, Senhor, esta resiliência que teve o nosso Mestre, nosso amado Salvador. Que possamos ir além, Senhor, daquilo que temos vivenciado no dia a dia. Que possamos ser servos úteis na Tua seara, Senhor. Que o Senhor possa nos usar com poder, com graça, com amor. Nos dê unção, Espírito de Deus, de ousadia, unção de multiplicação. Nos dê, Senhor, uma unção de amor e de equilíbrio também, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor. E nós consagramos a Ti, Senhor, neste momento, que vamos fazer a nossa ceia, Senhor, os elementos. Consagro, ó Deus, aí no lar de cada um esses elementos, ó Pai, como se fossem, ó Deus, simbolizando o Teu corpo e o Teu sangue. Nós consagramos a Ti, Senhor, para a glória de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Irmãos, na quinta-feira dessa semana, Jesus estava reunido, essa Semana Santa que nós chamamos, Jesus estava reunido com os seus discípulos pouco antes de ser traído por Judas. E naquele cenáculo, ele tomou o pão em suas mãos e, olhando para os seus discípulos, ele disse: "Este é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Comei todos vós." Semelhantemente, depois de ter dado graças, ele pegou o cálice e disse: "Esse é o cálice da nova aliança, aliança que é feita por meio do meu sangue, que é derramado por amor de vós. Bebei todos vós." E ele disse isso para que nós, estabelecendo aí o sacramento do Senhor, que nós fizéssemos isso como memória do seu nome até que ele volte. E aqui nós estamos para celebrar esse Deus, esse Cristo ressurreto. Por isso, irmão e irmã, você que está preparado aí, pegue do pão agora e nós podemos cear juntos, todos ao mesmo tempo, dando graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Comam e bebam todos vós. Quero orar mais um instante. Querido Deus e Pai, que ao termos essa ceia do Senhor com os nossos irmãos agora, a nossa fé, Senhor, nosso entusiasmo,
a nossa esperança, o nosso amor, o nosso compromisso com o Senhor possam ser renovados agora, Pai. Que a nossa vida de santidade, que a nossa sede de Deus possam ser ampliados pela graça, poder, mediação do Teu Espírito Santo que habita em nós. Que a partir de hoje nós não sejamos mais os mesmos servos, que sejamos conhecidos como servos úteis na Tua seara, Senhor. Usa cada um de nós. Essa sociedade está enferma, Jesus. Ela precisa de cura, Senhor. E que a Igreja de Jesus Cristo seja a cura para essa sociedade. Nossa esperança não está na política. Nossa esperança não está no governo A, B ou C. A nossa esperança não está nas ideologias políticas. A nossa esperança está em Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todos sempre. Aleluia! Somente em Ti esperamos, Cristo Jesus. Somente em Ti aguardamos. Queremos receber do Senhor. Queremos ser alvos de todas as Tuas promessas, Jesus. Para o louvor da Tua glória, Senhor. Para a edificação da Tua igreja sobre a face da terra, Senhor. Nós oramos, Pai amado, no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Venha o Teu reino sobre nossas vidas, nossos lares, e seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós queremos lembrar, Pai, pelos que estão enfermos, ó Deus, pelos que estão lutando agora pela vida, Senhor. O caso do pastor Sidney, Senhor. O caso do pastor Edevaldo, da Igreja Batista. Pastor Jesus, da Igreja Quadrangular, em Mirassol. Pastor Ricardo, Senhor, sua família aqui em Rio Preto, da IPI. Pastor José Ribeiro, Senhor. E tantos outros irmãos, Vanderlei, que estou lembrando aqui agora. Tantos outros servos, servas do Senhor, familiar das pessoas que estão nos assistindo agora, um amigo, quem sabe. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor possa, com o mesmo poder que levantou Jesus Cristo dos mortos, possa agora levantar esses enfermos desse leito de morte, Senhor, para a glória do Senhor, Pai, para que o Teu nome seja honrado, testemunhado entre os povos, Senhor, que Tu podes fazer todas as coisas, que o Senhor é o Jeová Rafa, o Deus que cura, para a Tua glória, Senhor. Faz conforme a Tua vontade, Senhor. Nós somos servos que confiam nesse Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos. Para a Tua glória, Pai, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos juntos. Deus abençoe, irmãos e irmãs. Que a graça desse Senhor Jesus Cristo, que o grande amor do Pai, que a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, querido. Seja sobre a tua vida, querida. E seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo que precisa, que busca, que tem sede de Deus, do Deus vivo, hoje e até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Alegria ter estado com vocês, mais esse culto. Que bom que você esteve aí, Magali, o Tiago, deixa eu ver quem mais, o Alano também, a Piedade, que bom, a Eliana, a Emília, a irmã Nilva, que legal que vocês estiveram conosco, irmãos. E tantos outros que acabaram não se identificando também, né? A Gra, que eu vi aqui também, o Tiago, beijinho para a Laurinha, especial para essa minha lindeza. Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos. Nós deixamos as músicas, a Natália colocou para a gente aí as músicas que foram tocadas, né? Agora, se você quiser, durante a semana, ouvi-las. Deus abençoe. Missionária Creuza, Deus abençoe. Rocha e Silva,
Deus abençoe também. Boa semana para você. Alegria estar você aqui com a gente, viu? Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz, uma boa semana, semana de vitórias em Cristo Jesus. Continue orando uns pelos outros, irmãos. É tempo de oração. É tempo de buscar a Deus. É tempo de nos unirmos. De a Igreja de Jesus estar unida mais do que nunca. E a oração tem poder. Há muito poder na eficácia da oração de um justo. Deus te abençoe, querido. Fique na paz. Um bom final de domingo, uma boa semana de trabalho, fazendo além daquilo que lhe é esperado. Surpreenda seu chefe, surpreenda o teu Deus. Amém? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.